Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou trazer para vocês um quadrinho que eu já trouxe até, inclusive, mas está numa nova edição por outra editora e tal, que é o quadrinho do Zé Aguiar, A Infância do Brasil, né? Então, antes de eu falar um pouquinho sobre a obra e até comparar, com a versão anterior dela, eu acho que é legal contextualizar como que eu tomei conhecimento da obra. Como vocês devem saber, já a essas alturas do campeonato, o Zé é meu amigo, conheço ele há muitos anos e tal. Frequentamos a Itiban, que é a loja de quadrinhos, frequentamos a Gibiteca, de alguma maneira, né? Ele muito mais do que eu, mas frequentamos lá e tal. E somos relativamente. Temos a mesma idade, né? Fizemos o nosso mestrado com a mesma orientadora e tal. Mas teve uma coisa sobre esse trabalho em especial, que a primeira vez que eu não li ele porque eu queria ler, ou porque eu estava com vontade de ler, ou porque o Zé falou leia. Eu li ele porque tinha uma dissertação de mestrado sobre esse trabalho, né, do Fábio dos Anjos, que é um aluno que foi orientado pela Marilda também, que posteriormente orientou até o Zé, e anteriormente tinha me orientado e orientado o Liber também, né? Então, assim, o Liber foi o primeiro, daí eu fui o segundo, aí eu fui o. Aí o Liber foi o terceiro, daí o Zé, eu não sei, é uma zona isso aí, mas enfim. E, e assim, quando eu li a primeira vez, eu li não para curtir o álbum, eu li para estudar o álbum porque era uma crítica de um trabalho de mestrado que eu precisava avaliar, né? Então eu analisei as minúcias, algumas incoerências, algumas coisas que faziam a história caminhar, mas que do ponto de vista historiográfico não estavam tão precisas, algumas escolhas. Então, assim, eu analisei ela como um acadêmico. E como vocês devem saber, um acadêmico nunca pode falar só coisas boas. Não existe. Nada é 100% bom, né? Talvez o Dark Side of the Moon do Pink Floyd seja 100% bom, mas tirando isso, né? O Brothers in Arms do Dire Straits também é 100% bom. Acabou aí. Nada mais é 100% bom. Então, eu comecei a avaliar ambas as coisas. Só que do ponto de vista de uma dissertação. Anos depois, ou algum tempo depois, eu fui ler, daí já relaxado para curtir a história. Né? Ah, com um detalhe: a primeira vez que eu li online. E o online tem umas coisas a mais: tem traduções, tem extras que estão na própria tela, pipocando na tela. Você clica, aparecem outras coisas, né? Que eu achei super bacana. Porra, super bacana. Foi um dos pontos altos que eu me lembro da daquela tese ali, né? Aquela obra. Aí depois eu peguei na mão esse aqui, já impresso, pela editora Avec, que tá muito bom, né? Mas já vamos comentar algumas coisas. E, e daí eu já gostei da história muito mais. Porque daí eu tive que eu me desapeguei com aquela minúcia de ver o detalhezinho. E, porra, eu curti pra cacete o livro. Na verdade, eu acho que esse é o segundo melhor trabalho do Zé. Eu ainda acho que o Nada com Coisa Alguma é o melhor trabalho dele, porque acho que tá num nível muito alto, mas foda de muito alto, mundial, assim. Poucas pessoas conseguiram mexer tanto com a lógica dos quadrinhos, com os elementos dos quadrinhos, quanto o Zé naquele Nada com Coisa Alguma. Nada com coisa nenhuma. Deixa eu pegar ele ali. Tudo bem. Caíram outros gibis do Zé, mas tudo bem. Nada, para mim, este é o melhor trabalho do Zé Aguiar. Se você puder encontrar ele, dê um jeito. Aqui é um trabalho brilhante, brilhante. Mas este aqui não está muito longe. Não está mesmo muito longe. Só que a proposta é tão diferente. E daí vem uma outra questão que eu sempre destaco, que tem alguns artistas que conseguem ter uma versatilidade, tipo a Bianca Pinheiro, e o José Aguiar conseguem ter uma versatilidade que é difícil de encontrar. O cara faz piada, ele faz super-herói, que ele fez o Gralha, que eu já disse pra ele que eu não gosto. Ele faz o Gralha, que é super-herói, tipo Marvel, DC. Ele faz piada, ele faz história de terror, ele faz história histórica,
Ele faz. Ele vai modificando os elementos do quadrinho, como no Nada com Coisa Alguma. Ele faz tanta coisa, o cara é muito versátil. E essa história aqui, porque senão eu fico escapando da história, conta a história. Ele vai passar por vários momentos do Brasil, contando como que a infância era vista, né, em vários momentos do Brasil. E para isso, já que o Zé não é um historiador, ele teve ajuda de historiadores. Aliás, da historiadora que, peraí, deixa eu me lembrar o nome dela, para dar certinho, para não falar bobagem. A Cláudia Moreira, né? Porque a Cláudia Moreira foi minha colega na graduação. A gente não era exatamente muito amigo, éramos um pouco distantes, assim, mas eu sempre soube da competência dela porque ela tirava 10, né? Nas provas, e eu era um vagabundo, não tirava 10, não. E bem longe de tirar 10. E a Cláudia ajudou o Zé a criar uma coisa mais verossímil. É lógico que tem um pedaço que é invenção, que é uma, né, uma invenção do Zé Guiar para contar uma história. Mas os elementos que estão aqui dispostos são historicamente corretos. Porque a Claudinha foi lá e, sabe, pontuou. Olha, isso tá certo, isso tá errado, faça isso, não faça aquilo, né? Então isso também é muito interessante, porque é um trabalho que, por mais que seja uma narrativa que brotou da cabeça do Zé Guiar, ela é uma narrativa que tem um viés histórico muito importante e que está pautado com uma historiadora de renome que embasa tudo isso, né? Então isso é bem importante. Tanto que até agora que eu vi, nem tinha visto, na orelha tem até a Mary Del Priore, que é uma puta de uma historiadora, tipo, uma das maiores do Brasil, e ela dá o aval dela, né? Então, porra, se a Mary Del Priore, eu nem. Pô, depois eu vou mandar uma mensagem pro Zé e falar: Orra, cara, Mary Del Priore leu teu livro e tal, e falou bem dele. Que legal, hein, cara? Mas, enfim, é um trabalho muito interessante. Eu acho que todo mundo que gosta de história poderia ler e pode gostar. Agora está sendo relançado pela Nemo. A edição, ela tem de diferente, né? A capa, esse aqui é a capa antiga, essa é a capa nova. Então me parece que a capa nova é mais impactante, né? Tem algumas correções na cor, nas cores, né? E no desenho, se eu abrir aqui alguma página, deixa eu pegar uma página simples para abrir aqui. Mas ó, a primeira página aqui, ó, a edição antiga. E agora eu vou abrir a primeira página da edição nova. Você vai ver que a cor tá um pouquinho mais clara. Ó. Eu não sei se vou conseguir colocar uma junto com a outra, mas quando tá na mão você percebe bem que né, que a nova é um pouco mais clara. E o papel é diferente. Esse papel aqui é fosco e o papel antigo era brilhante. Particularmente, como eu já falei várias vezes aqui, eu prefiro papel fosco. Por isso que eu gosto daquela coleção do Tio Patinhas do Karl Barks, por exemplo. Que é o papel fosco, né? O papel pólen. Eu não sei o nome do papel. Acho que é pólen. Deixa eu ver se isso aqui tá escrito aqui, qual que é o tipo do papel. Mas eu gosto do papel fosco. Vamos ver, projeto gráfico. Não tem. Não tem aqui qual que é o papel. Mas enfim. É um papel fosco que parece que fica mais bonito e mais gostoso de ler, na minha opinião. De qualquer forma, a edição, como é uma segunda edição e o Zé pôde mexer nela, ela tá um pouquinho aprimorada em relação à da AVEC, lógico. Né? Se você encontrar a da AVEC num sebo para comprar, vai sem medo que não tem erro. Mas essa versão da Nemo tá mais caprichada. Porque, claro, o autor teve mais tempo e tal, mas o papel tá melhor. E tem uma. O papel tá melhor, a capa tá melhor, e tem uma coisa que faz diferença grande entre as duas. Que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Não sei se dá pra ver direito. Tudo isso aqui são extras de texto. Texto e alguma coisa de imagem também.
Então, assim, este livro aqui é um livro cujos textos foram feitos por né, por o pouco de extra que tem, que tá aqui, ó. Aqui tem 6 páginas de extra. 5 páginas de extra. A última não conta. Tem 5 páginas de extras. Feita por uma pessoa que tinha um determinado conhecimento. Essa aqui são... Porra, eu não vou conseguir contar. São várias páginas de extras da 95 até a 125, que dá 32 páginas de extras. Aqui já são extras elaborados por um mestre. Faz diferença, galera. Eu sei que isso parece um pouco arrogante e um pouco academicista e tal, mas faz diferença, né? Na hora da escrita do texto, o texto melhora quando você tem mais contato com mais livros, com mais coisas, e a forma de escrever muda, a forma de entendimento de mundo muda. Então aqui eu tenho muito mais páginas de extras, né? 30 e poucas páginas contra 5. E essas páginas de extras aqui estão escritas por alguém um pouco mais maduro. É um bom termo, né? Por uma pessoa um pouco mais madura que fez um texto muito melhor e também colocou coisas de imagens e tal. Então, se você puder escolher entre uma e outra, esta versão aqui está melhor, né? Ela é melhor, porque ela está mais bem acabada, ela foi feita com vários anos de distância. Eu nem sei quantos anos, mas ela foi feita com vários anos de distância. E ela tem muito mais extras e mais bem escritos tais extras. Então, se puder escolher, essa aqui eu acho muito bacana. Agradeço aí a Nemo que me mandou, porque o Zé, na verdade, por intermédio do Zé Guiar, né? E agora eu vou ter 2 iguais. E sim, eu vou manter as 2. Não adianta comentar aí embaixo e me dar uma, porque eu quero manter as 2. Até porque, como historiador que sou, é sempre importante ver um trabalho antes e depois, né? E ver, olha só a diferença que faz nos extras, quando uma pessoa tem mais tempo para trabalhar, né? Teve o tempo de maturação do trabalho, porque escreveu, ficou vários anos, depois quando retomou já tinha outras ideias. Então eu vou manter as 2. Mas essa Infância do Brasil aqui, acho que vale muito a pena ser lida. E se você puder fazer com que ela seja lida por pessoas do ensino médio, pro ensino fundamental não dá. Não dá porque tem algumas cenas que não são apropriadas, né? Mas principalmente violência, né? Tem um pouquinho de... né? Afinal, as crianças são feitas de alguma maneira, mas isso é mais sutil. Mas violência tem bastante, não é legal. Mas pro ensino médio, acho que é um trabalho muito bom de passar para os alunos, caso quem esteja me assistindo seja professor. Beleza? Então, super recomendado A Infância do Brasil, do José Aguiar. E daí, ontem estávamos na live aqui e o Carlos participou da live. Ontem foi nossa 100ª live e a gente ficou conversando com as pessoas e tal. E uma das pessoas foi o Carlos Freitas, que falou: porra, eu tinha um CD, um disco de vinil do Black Sabbath. Eu falei, cara, que o Bolacha era uma caveira. Eu falei, porra, eu tenho isso. Eu falei, mas não é da última turnê com o Ozzy? Não, é do começo. Bom, então eu vou te dizer, Carlos, que é sim da última turnê do Ozzy. Eu tenho mesmo esse disco. É o único pirata que eu tenho na minha coleção. Minha coleção parece que é gigante, né? Mas não é. Tem 300 discos. Acho que 300, 400 no máximo. Que é esse disco aqui do Black Sabbath. Em 78, a turnê do Never Say Die. Né? Tanto que eles até tocam, né, a música Never Say Die, né? E aquilo que o Carlos tinha comentado ontem é isso aqui, ó. Esse é a bolachinha, é uma caveira feita em xerox. Que ele falou, cara, o troço era feito em xerox. E quando ele falou desse jeito, eu falei, eu conheço. Já vi isso em algum lugar. E se bobear, eu tenho. E não é que eu tinha mesmo? E assim, acho que é o único pirata em vinil que eu tenho na vida. Opa, é esse aqui, do Black Sabbath, que é sensacional. Sensacional. Se você encontrar isso na internet, por aí, baixe que vale a pena. Beleza, galera? Então é isso. A Infância do Brasil, do Zé Aguiar. E até mais!